A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Quero aqui, agora, enquanto aguardamos um minutinho ao senhor Stefano Lobato Koubach, que está na casa já, para que se faça presente em si. Quero cumprimentar novamente, então, a Adriana, que tinha me fugido o nome, Jorge, do jornal Farroupilha, Benáquio, também o Silvestrin, Fábio e também o Caleb, Fábio da Defesa Civil. Convidamos para fazer parte da mesa o Dr. Stefano Lobato Koubach, promotor de justiça, para explanar sobre as perspectivas de atuação junto à Promotoria de Justiça de Farroupilha pelo tempo de até 30 minutos. O senhor escolhe o local, senhor, ou aqui ou na tribuna, como o senhor achar melhor. Então, agradecemos a sua presença, né, e já lhe passamos a palavra para suas explanações em si. Posteriormente, abriremos para os vereadores em si fazerem alguns questionamentos, se assim entenderem, né. Daremos um curto espaço para o senhor e também para os vereadores. Então, é meio que um bate-papo em si. E agradecemos a sua presença aqui. Perfeito. Muito obrigado. Saudando Vossa Excelência, presidente da Câmara de Vereadores, senhor Jorge Sensi, né? Saúdo a todos os demais vereadores aqui presentes, dignos representantes da comunidade. Não é a minha participação aqui, não é para nenhuma palestra, não é para nenhuma explanação, é acima de tudo para a apresentação minha à comunidade. Eu sempre que chego em algum local diferente, eu gosto de manter sempre contato com as autoridades, principalmente aquelas que são os legítimos representantes do povo. E tenho aí que nós encontramos os vereadores, né, a Câmara de Vereadores e os integrantes do Poder Executivo Municipal. Bom, vou fazer uma rápida explanação sobre a minha chegada à Farroupilha, que também já não é tão recente. Eu fui promovido no dia 2 de maio aqui para esta comarca, e tenho um espectro de atuação já de 34 anos de Ministério Público. Portanto, não sou tão jovem assim. Sempre costumo dizer que eu já estou mais para a porta de saída do que para a de entrada do Ministério Público. E, não obstante, já tenha tempo suficiente de recolhimento previdenciário, eu entrei muito jovem, tanto no Ministério Público quanto na docência estadual. Eu entrei aos 18 anos como professor no Magistério Público Estadual, e a partir de lá, então, com exceção da interrupção de um ano, eu sempre fui funcionário público. Hoje, aos 56, então, já tenho meus 36, 37 anos de previdência, mas, em face das inúmeras reformas, obviamente, eu não consegui chegar ainda à aposentadoria, porque preciso ter 60 anos de idade. Bom, nessa perspectiva, eu digo aos senhores que fiquei quase 5 anos em Santa Vitória do Palmar, e faço aqui uma rápida explanação, então, da minha trajetória. Fiquei quase 5 anos em Santa Vitória do Palmar, inicialmente na primeira Promotoria de Justiça, depois me removi para a segunda Promotoria de Justiça de Santa Vitória do Palmar e assumi a Promotoria de Justiça de Flores da Cunha no dia 1º de agosto de 1996. E fiquei por longos 29 anos e 25 dias à frente da Promotoria de Justiça em Flores da Cunha. Dito isto, eu quero dizer aos senhores que eu conheço relativamente bem a Serra Gaúcha. Não só por trabalhar em Flores da Cunha, que é um município bastante pequeno, mas por já ter trabalhado em todas as promotorias da Serra Gaúcha.
Bento Gonçalves, Vacaria, Bom Jesus, todas as de Caxias do Sul, Gramado, Canela, Carlos Barbosa, Garibaldi, Farroupilha, já tinha trabalhado. E a única promotoria, Canoas recentemente, até não faz parte da Serra, mas a única promotoria fora desta rota que eu havia trabalhado foi Capão da Canoa. Mas Antônio Prado também. Fora da Serra, então a única realmente foi Capão da Canoa e Canoas. No mais, eu participei ao longo desses 29 anos aí sempre dos trabalhos aqui na Serra. Digo aos senhores que, de certa forma, eu me sinto habilitado a continuar aqui neste eixo, porque, repito, conheço relativamente bem os anseios, conheço como funcionam as comunidades aqui da região serrana. Sei, elogio e reconheço o empreendedorismo das pessoas daqui, a força de vontade, o trabalho. Reconheço também algumas dificuldades que estamos passando, lamentavelmente, em razão principalmente de violência. E sempre atuei focado muito na questão da redução da violência. Claro que aqui em Farroupilha, esse meu trabalho ele fica um pouco mais restrito, porque à frente da primeira Promotoria de Justiça, eu pego apenas uma fatia dos crimes. Né? São os crimes dolosos contra a vida, o plenário do júri, o tribunal do júri, e aqueles crimes decorrentes da legislação especial, específica, como improbidade administrativa, proteção dos idosos, defesa comunitária, meio ambiente. Então, toda esta área de defesa comunitária hoje afeta a primeira Promotoria de Justiça. Reconheço que eu tenho uma tarefa relativamente difícil para fazer, porque eu sei da capacidade, da competência e da dedicação dos meus antecessores aqui. Tá? Tanto o colega Grezana quanto o colega Ronaldo Lara Rezende. Né? Da mesma forma que eles, e eu sou bastante mais antigo que eles na carreira, né? O que não quer dizer por si que eu sou o melhor, nada a ver com isso, mas quer dizer pelo menos que eu estou um pouco mais calejado com algumas coisas. Eu buscarei efetivamente aqui em Farroupilha fazer alguma coisa semelhante ao que eu consegui fazer em Flores da Cunha. Acredito que pela dedicação, pelo empenho e principalmente por conhecer a comunidade, e é isso que eu busco aqui em Farroupilha, quer dizer, conhecer a dinâmica social, que eu possa trazer algumas ideias, possa fazer alguns movimentos de forma articulada com os demais poderes, porque não dá para considerar que o Ministério Público sozinho vai fazer alguma coisa. Nós temos uma capacidade, digamos, limitada de atuação, porque nós dependemos muito do Poder Judiciário e nós dependemos tanto quanto, né, dos poderes Executivo e Legislativo. Então, a ideia aqui, pelo menos nesta minha visão, é buscar sempre aquilo que for melhor para a comunidade. Né? Obviamente, para que se consiga fazer isso aí, eu parto sempre do pressuposto que eu precise conhecer realmente a realidade local. Mas essa passagem pela Serra Gaúcha já me dá uma boa noção de como é que a sociedade caminha, como ela se desenvolve, o que ela reputa importante ou não. Vejo Farroupilha, e não conheço Farroupilha de agora, eu estou com 56 anos, eu conheço Farroupilha há mais de 50 anos que eu conheço Farroupilha, e eu disse isso na primeira sessão plenária do Tribunal do Júri. Eu conheço Farroupilha justamente por conhecer Caravaggio, e ainda quando eu era muito piá, muito criança, o meu pai e a minha mãe vinham a Farroupilha e vinham aqui para comprar malhas, né? Acho que não é nenhuma novidade para ninguém aqui no estado, né? Se dirigia a Farroupilha para comprar malhas. E o pai sempre foi uma pessoa muito ligada à religião. Então, ele tinha um apreço muito especial pelo Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. E nós ficávamos hospedados na Casa do Peregrino, se eu não me engano, que era situado atrás do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Pois bem, então conheço Farroupilha desde aquela época. E sempre gostei, como eles também gostavam, né? Hoje minha mãe falecida, meu pai ainda vivo, eles também gostavam de vir aqui, nós como crianças os acompanhávamos.
E eu sempre tive um respeito muito grande por toda a região serrana, não por outro motivo. Na primeira oportunidade que eu tive, eu subi a serra, como se diz. Eu sou natural de São Lourenço do Sul, na região sul do estado. Formado pela Universidade Federal de Pelotas, em Direito, no período de 1986 a 1990. Eu colei grau exatamente no dia do advogado, 11 de agosto de 1990. Simultaneamente, eu colei grau nos cursos de Estudos Sociais pela Universidade Federal de Pelotas e de Tecnólogo em Processamento de Dados pela Universidade Católica de Pelotas. Posteriormente, eu cursei a Escola Superior do Ministério Público, sendo bolsista, por ter ganho a Láurea, no caso, de primeiro colocado na minha turma do Direito, e fiz a escola do Ministério Público no ano de 1991. E antes de encerrar a escola, eu logrei aprovação no concurso. Então, quando eu encerrei a Escola Superior do Ministério Público, eu já era promotor de justiça. Quero dizer com isso que eu sou uma pessoa bastante dedicada, bastante focada naquelas coisas que eu gosto, que eu me dedico, e posso dizer a todos os senhores que eu não poderia ter encontrado vocação melhor que ser promotor de justiça. Me identifico completamente com essa atividade, busco em todos os atos do meu trabalho sempre aquilo que, pela minha formação, pelo meu estudo, aquilo que deve ser melhor para a sociedade. Obviamente que nós erramos, né? Isso é uma coisa normal, às vezes nós nos enganamos com relação a alguns entendimentos, mas eu trabalho muito em cima de bom senso, sempre com a realidade, com os pés no chão, sem deixar, obviamente, de aplicar a lei dentro da sua absoluta justiça, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nem toda lei é justa, né? Mas com um foco maior na justiça. Então, o meu propósito de vir a Farroupilha aqui não era somente dar um passo na carreira. Eu fiquei esses quase 34 anos, 33 anos e meio na entrância inicial, né? Santa Vitória, à época, era inicial. Vim para cá, Flores da Cunha era inicial e agora Farroupilha intermediária, para tentar alçar até a aposentadoria a entrância final. Mas confesso que me deparei aqui com uma situação muito positiva, senhores, muito positiva, né? O desgaste que eu estava tendo de uma entrância inicial como Flores da Cunha, uma cidade que é pequena, metade mais ou menos de tamanho de Farroupilha, mas com uma pujança bárbara, tal qual Farroupilha, ela estava gerando muito desgaste a mim, não por problemas locais, mas pelo volume de serviço que um promotor sozinho tem que enfrentar hoje, atuando em todas e nas mais diversas áreas. Fato que aqui eu não encontrei justamente por termos mais colegas junto, trabalhando. Então, estamos entre três: colega Cláudio, colega Vinícius e eu. Hoje, Vinícius, diretor da promotoria, titular da terceira promotoria, colega Cláudio, titular da segunda promotoria, e eu como titular da primeira promotoria de justiça. Basicamente, senhores, eu queria realmente me apresentar, dizer aqui que eu não vim, obviamente não vim e não venho a passeio, eu venho a trabalho, né? Tentarei buscar, dentro das minhas limitações e dentro dos meus conhecimentos, alguns, talvez até catedráticos. Fui professor também na Universidade Católica de Pelotas durante 2 anos, antes de vir para a Serra. Muito do estudo e a maior parte pelos dedos calejados realmente do trabalho, né? Porque, queira ou não, a vida nos ensina hoje a trabalhar, a ver os problemas e os dilemas sociais. E essa é a minha missão, essa é a minha tarefa aqui em Farroupilha. Não por outro motivo, então, eu entendia por necessário, assim como já me apresentei a várias outras autoridades do município, delegado de polícia, comando da Brigada Militar, aos juízes, né, e ao Poder Judiciário como um todo, à OAB, eu precisava também comparecer aqui na Câmara Municipal de Vereadores para me colocar à disposição da sociedade, tentar, junto com Vossas Excelências todas, como os mais legítimos representantes da sociedade, resolver as questões sociais. O que nós buscamos todos, eu tenho absoluta certeza disso, é o estado do welfare state, né? O bem-estar social coletivo, é isso que nós buscamos. Sabemos das inúmeras mazelas que nós temos. Talvez a maior delas não esteja afeto propriamente a minha promotoria de justiça,
que diz respeito ao tráfico de entorpecentes. Talvez seja a raiz de quase todos os outros males que nós enfrentamos hoje em termos de criminalidade. E essa matéria não está afeta à primeira Promotoria de Justiça, e sim à terceira Promotoria de Justiça. Mas muitos desses crimes acabam redundando e trazendo reflexos à primeira Promotoria em razão dos homicídios. Felizmente, eu digo isso, os números de Farroupilha são excelentes. Já estive reunido com o delegado de polícia e com o comandante do 36 BPM, já andamos conversando sobre isso aí e estivemos articulando algumas ações, né, que dependem também da minha Promotoria de Justiça, para que nós possamos reduzir ainda mais estes números. Então, basicamente era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Uma rápida apresentação sobre a minha pessoa. Sou filho, eu não disse, sou filho de advogado também. Meu pai, ainda aos seus 87 anos, quase 88, beliscando nos 88 anos, ainda advoga. Ele foi professor a vida inteira, se aposentou como professor, como advogado, como perito avaliador da Justiça Federal. A minha mãe falecida, filho de uma família católico apostólico romano praticante, e creio que isso me trouxe grandes fundamentos para eu tocar a minha vida. Então, com base nestes ensinamentos que eu trago de casa, da minha raiz, é que eu pretendo, aqui à frente da primeira Promotoria de Justiça, então desempenhar da melhor maneira tudo o que eu puder fazer em prol dessa comunidade. Seria isso, basicamente. Então, agradeço a sua explanação, acho que a sua apresentação é importantíssima. E agora a gente abre, então, para os colegas, né, se quiserem fazer algum questionamento ou alguma ponderação. Eu vou passar a palavra à vereadora Fernanda Correia, proponente do convite, a qual também a parabenizo e lhe passo a palavra. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa e os que nos acompanham pela internet. Eu quero saudar a Vossa Excelência, doutor Stefano, e agradecer por ter atendido prontamente o convite desta casa, né, em resposta a um requerimento da minha autoria. A sua presença simboliza o fortalecimento do diálogo entre o Ministério Público e o Poder Legislativo, que é um diálogo em prol da nossa sociedade. A gente sabe da importância do trabalho do Ministério Público na defesa da justiça e da cidadania. E, então, de antemão, a gente já dá as boas-vindas ao senhor à nossa cidade, né, que lhe acolhe com muito respeito e com bastante expectativas. Nós, vereadores, a gente tem a missão, doutor, de legislar, fiscalizar e acompanhar as ações do Executivo, sempre buscando, né, atender os anseios da comunidade. Então, considerando que o senhor está se inteirando das demandas ainda locais, eu gostaria, o senhor falou brevemente ali, mas eu gostaria que o senhor nos desse um panorama mais a fundo das áreas realmente que atua ali a sua promotoria. E, por exemplo, hoje, o senhor já tem conhecimento de quantos processos está em andamento lá na comarca? Tem um fato que eu não sei se pertence à sua promotoria, mas eu vou deixar o meu questionamento aqui, que é em relação às áreas de ocupação irregulares. É uma realidade que nós temos no nosso município, é um problema que preocupa a comunidade e existe uma atuação firme e coordenada entre os poderes públicos, tá? E em Farroupilha, essas ocupações elas têm se expandido cada vez mais de uma forma acelerada. E isso a gente sabe que acaba gerando impactos sociais, ambientais e de segurança. Eu acompanhei uma entrevista do senhor em uma das rádios locais da nossa cidade, onde o senhor disse que o foco do seu trabalho é na segurança pública. Então, eu gostaria de ouvir da Vossa Excelência
Quais têm sido os principais desafios da promotoria de Farroupilha nessa questão? Se o senhor já tem números, dados atualizados de quantas famílias já se assentaram nessas áreas de ocupação irregulares e se já teve algum avanço, que nem o senhor falou na entrevista, que procura ter um trabalho ativo juntamente com os guardas municipais civis. Se teve algum avanço nessa questão, até mesmo para a fiscalização referente a essas áreas de ocupação irregular. E também em relação à violência doméstica e o feminicídio. Quais são os índices hoje do nosso município? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Eu passo a palavra ao doutor Stefano para a sua manifestação. 3 minutos? 3 minutos. Ok. Obrigado. Vereadora, obrigado pelo convite. E eu havia enviado uma missiva a essa casa também para tal finalidade e agradeço a acolhida da sua parte e a indicação para esse momento. Vereadora, nós temos realmente um problema sério hoje, isso não é um aspecto apenas de Farroupilha, uma característica local, que diz respeito a esses loteamentos clandestinos, ocupações irregulares, etc. Eu recordo quando eu cheguei em Flores da Cunha, em 1º de agosto de 96, eu verifiquei isto e nos primeiros procedimentos que eu tomei lá foi pedir que o município fizesse um levantamento total das áreas invadidas e loteamentos clandestinos. E em 1997 eu instaurei vários inquéritos civis com relação a todos estes loteamentos irregulares e clandestinos e alguns até criminosos. Essa matéria não é uma matéria fácil de ser resolvida. Não é uma matéria que a gente consiga resolver em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Eu posso dizer que, estando lá desde 1996, os últimos expedientes criminais e cíveis para loteamento foram encerrados talvez há uns 3 ou 4 anos passados, ou seja, 1/4 de século, basicamente, para a gente conseguir resolver essas questões. O que eu tenho insistido muito, e eu digo isso para todos os administradores, aí, para o Poder Executivo no geral, e obviamente que precisa passar por esta Casa Legislativa, é o investimento na prevenção. Porque depois a regularização é difícil, é cara e praticamente impossível em alguns casos. Tá? Então, o que nós temos? Uma solidificação, uma sedimentação de situações irregulares que onera os cofres públicos do município. Então, eu sempre digo aos prefeitos, invistam na fiscalização, invistam na prevenção, porque depois a repressão, ela é, se não impossível, ela é muito cara e muito difícil. Eu não tenho aqui os dados de Farroupilha, mas já sei de vários locais, sim, alguns inquéritos que já foram despachados. Creio que alguns locais sejam bastante mais difíceis de contornar e não vejo hoje, digo aos senhores vereadores, não vejo hoje uma maneira, senão de, posso me estender um pouquinho, de investir realmente dinheiro público para melhorar as condições, e vejam bem, eu não estou aqui de forma nenhuma defendendo invasores, muito pelo contrário, senhores, a minha visão não é nem um pouco neste sentido. Eu acho que nós temos que melhorar as condições, né, de vida dessas pessoas, mas nós temos que cobrar dessas pessoas também. Mas isso é um procedimento muito caro. Tem que ter o esgoto, tem que ter o saneamento, tem que ter a luz, tem que ter a escola, tem que ter a saúde, quer dizer, são coisas que estão na Constituição Federal e a Constituição exige que o poder público forneça. Então, eu diria que o primeiro passo para nós resolvermos isso é uma atuação incisiva com o Poder Executivo, e aí depende do Legislativo também, na criação de fiscais para evitar a criação desses novos espaços. Quantas e quantas vezes lá eu entrei com pedidos de mandados de busca e apreensão contra pessoas que estavam construindo a casa em local inapropriado, sem nenhum alvará judicial. E nesse contexto todo, eu vou me permitir alongar um pouquinho, porque isso é um ponto extremamente importante. Quem menos pode fazer nisso tudo é o Ministério Público, senhores. Quem menos pode fazer. Quem mais pode fazer? O ente público municipal, o Poder Executivo. Fora o Poder Executivo, quem é que pode fazer? Quem é o dono da caneta? O Poder Judiciário. O Ministério Público só pode pedir. Pedir. Nada mais que isso. O Poder Executivo pode executar. Então, nessas tratativas que eu tinha feito lá com o município em Flores da Cunha, justamente para evitar a proliferação de loteamentos e invasões clandestinas, nós fizemos um acerto.
todos os fatos chegarem ao meu conhecimento, eu enviarei uma missiva ao Poder Executivo para que, de imediato, faça um levantamento. E, constatada a irregularidade, uma construção irregular, usem o poder de polícia, apreendam o material, embarguem a obra, encerrem aquela atividade ilegal e, por vezes, criminosa. Eu, quando faço um pedido, eu tenho que pedir ao Poder Judiciário. O juiz até pode decidir favoravelmente, se eu tiver elementos de prova. Só que, se o juiz levar uma semana para dar o canetaço, a casa está pronta. Em uma semana eu não posso mais tirar as pessoas de lá, porque a casa é asilo inviolável. E há muitos casos de construção que a construção começa na sexta-feira à noite, para que domingo à noite esteja pronta. Enquanto todos nós estávamos no final de semana. Essa é uma verdade, é indiscutível isso. Então não adianta nós pensarmos que pode o promotor fazer, sim, pode, mas o meu pedido naquela ação de embargar uma casa já não é mais um pedido para embargar, porque eles já estão morando lá dentro. E aí? E o asilo inviolável garantido constitucionalmente? Então, o meu acerto com o poder público municipal é que tome providências imediatas, pelo poder de polícia que tem, apreendendo o material, fazendo os embargos, encostando a carreta e botando o funcionário a carregar o tijolo, o cimento, a madeira. Ah, mas as pessoas não vão ter condições dignas de vida. Bom, só um pouquinho. O poder público municipal não pode ser responsável por isso, em dar as coisas para as pessoas. Ele tem que fiscalizar para o bem coletivo. Então, a minha atuação, repito, entra na parte da prevenção. Então, aqui eu não sei, mas eu não tenho ainda o levantamento de todos os casos, certamente há muito mais do que tem na promotoria, mas eu tenho certeza que nós temos aqui centenas de habitações, se não milhares de habitações irregulares, né, em locais que jamais deveriam ter sido ocupados. E agora, para desfazer isto, senhores, é muito problemático. Obrigado. Bela explanação em si. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, Silvestrin, ao Jorge, Adriana, Fábio, e ao excelentíssimo doutor Stefano. A minha pergunta é referente à Guarda Municipal. Eu acompanhei uma entrevista do senhor na rádio local, no qual o senhor se mostrou muito favorável à Guarda, né? E no seu ponto de vista, hoje, a Guarda Municipal de Farroupilha pode melhorar, deve melhorar? Quais são os pontos? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, nosso convidado. Boa noite, vereador Darlan. Eu tive uma experiência recente, também, repito, obviamente, eu estou chegando aqui, senhores, eu sou um bebê em Farroupilha, né? Mas, felizmente, o tempo de trabalho também nos traz alguns conhecimentos. Eu tive uma experiência extremamente positiva nesse sentido também em Flores da Cunha, repito, uma cidade bem menor, foi da criação da Guarda Civil Municipal. Tudo começou pela reclamação de um candidato, há alguns anos atrás, ainda antes da pandemia, que reclamou que tinha feito um concurso para a Guarda Municipal, e na época não era a Guarda Civil, era a Guarda Municipal apenas patrimonial, né? Que ele tinha feito o concurso e não estava sendo chamado. Como eu tinha em mente que a Guarda Civil Municipal é algo que é benéfico à população, no sentido de aumentar a segurança, organizar o trânsito, se tiver que multar também tem que multar, faz parte, né? Poder de polícia. Eu entendi que deveria pegar aquele gancho ali e criar um inquérito civil, e eu o fiz. Isso antes da pandemia. Aí, obviamente, a pandemia acabou atrasando, porque não pôde ser feito concurso nem nomeação naquela época. E o município, comecei a cobrar do município a criação realmente de uma Guarda Civil Municipal com efetividade. Não é para bonito, né? Não é para ter como tinha em Flores da Cunha, alguns guardas civis municipais, montar um estereótipo aqui, certo? Apenas para que entenda. Com a calça caída, um bastão de madeira pendurado do lado, e se entrassem num prédio público ali, depredasse alguma coisa, ele ia dizer, chama a polícia, né? Porque ele não podia fazer nada. Não conseguia fazer nada, porque ele tinha um bastão pendurado na cinta. E eu entendi que era um momento oportuno de pegar esse gancho e buscar realmente algo que fosse benéfico à comunidade.
E através de inúmeras tratativas, inúmeras reuniões, o município compreendeu, e eu fui também à Casa Legislativa lá e disse aos vereadores o que nós queremos como cidade. Se os 3 pilares principais que nós temos em termos de organização social é a saúde, a educação e a segurança, esse tripé tem que funcionar, e esse tripé tem que funcionar sempre. Saúde e segurança 24 horas por dia. A administradora do hospital me falou um dia, o hospital não tem, sabe por que o hospital não tem chave na porta? Porque ele nunca fecha. Por isso que não precisa ter chave na porta, ele nunca está fechado. E a segurança é a mesma coisa, 24 horas por dia. Então, eu disse para o prefeito, vamos fazer alguma coisa que realmente seja útil à comunidade. E vinha trabalhando com a municipalidade, com a procuradoria do município. E a procuradoria, então, foi mudando a legislação municipal para permitir que o concurso fosse, e aí tiveram que fazer um novo concurso, fosse uma Guarda Civil Municipal armada. E eu fui acompanhando todo esse processo. E digo aos senhores, algumas coisas eu consegui fazer de bom para a comunidade. E eu tenho certeza que a Guarda Civil Municipal lá foi uma coisa boa para a comunidade. Boa porque as pessoas hoje reconhecem a Guarda Civil e contam com a Guarda Civil em muitos momentos da vida. Então, eles não estão só parados na frente de um prédio, eles patrulham a cidade, tal qual a Brigada Militar, mas a nível municipal. Então, eles fazem prisão em flagrante, foram instaladas câmeras de monitoramento, que eles têm uma central de monitoramento 24 horas por dia, com uma pessoa 24 horas por dia monitorando. Nós conseguimos dobrar o efetivo da Brigada Militar, não propriamente da Brigada, mas das autoridades responsáveis pelo policiamento ostensivo, com a Guarda Civil Municipal. Então, hoje nós tivemos lá realmente um incremento muito grande em termos de segurança. E vejo hoje a Guarda Civil Municipal, e já estava me inteirando da situação local, que aqui não está funcionando como deve ser. Eis um mote, algo que eu quero fazer em termos de trabalho ministerial para mostrar aos munícipes e a todos os integrantes, principalmente as autoridades, que é positivo. Tem resistências? Tem, senhores, tem resistências. Lá também teve resistência. Ah, mas o guarda vai vir aqui e vai me multar. Gente, é simples não ser multado, é muito simples. É só não fazer coisa errada. Só que ninguém quer admitir que faz coisa errada, né? E quando faz coisa errada não quer ser multado. Faz parte, senhores, faz parte. Mas o que nós queremos? Ser assaltado, correr risco. Tivemos um caso gravíssimo agora, esses dias, gravíssimo. Semana passada, uma menina estuprada, violentada dentro de casa. É isso que nós queremos? Quanto vale? Eu sempre pergunto, quanto vale a integridade física e psicológica de um adolescente, dessa adolescente que foi estuprada? Quanto vale isso? Quanto vale a vida de um cidadão que é tirado num assalto, num latrocínio? Não tem preço. Então, uma Guarda Civil Municipal bem organizada, junto, em atuação em conjunto com a Brigada Militar, trará grandes benefícios à comunidade. Porque isso não tem preço. A gente só vê o valor quando nós sofremos ou vemos alguma coisa impactante. A gente pensa, porque não temos segurança. Então, esse sim, vereador, é um dos trabalhos que eu pretendo fazer. Gestionar junto ao município, os senhores todos serão chamados a isso. Precisaríamos reformular, né, a legislação para isso. E eu estive à frente da Câmara de Vereadores mostrando para os vereadores, olha, vereadores, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Como é que vocês querem? Vocês estão do lado da comunidade? Estão contra a comunidade? Ou não se importam com o assunto? Tenho certeza que, senhores, e eu desafio aqui a todos, que façam um questionamento às suas consciências. Se querem ou não querem mais segurança. Todos nós queremos. Né? Então, é isso. O trabalho deverá ser feito, sim, de reformulação. Perfeito. Com a palavra o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, também de suas casas. Saudar aqui o nosso doutor Stefano. Seja bem-vindo novamente aqui ao município, doutor. Então, já é a tua segunda passagem, né? Então, seja bem-vindo. Fazer um breve relato aqui. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, me formei, a minha intenção também era ser promotor de justiça, que é uma profissão que eu tenho grande apreço. Então, parabéns por essa profissão que eu admiro muito. Então, no decorrer aí da faculdade, no decorrer da vida, acabou que tomei outros caminhos, mas hoje estou aqui, mas a intenção, quando ingressei, era para ser promotor de justiça também, que é uma profissão que eu tenho grande apreço.
O senhor falou aqui, promotor, que Farroupilha aí se encontra muito bem na segurança pública, na questão que o senhor mais atua, né? Quando o senhor chegou aqui, em quais aspectos e fatores o senhor se baseia essa avaliação, que hoje Farroupilha se encontra muito bem nessa questão, né? E também, na sua visão, doutor, quais os principais desafios enfrentados na justiça aqui no município, enfrentados pela justiça aqui no município hoje? Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, o nosso convidado, doutor Stefano. Pena que o senhor desistiu, eventualmente, da ideia, mas se um dia resolver integrar os quadros do Ministério Público, seja muito bem-vindo. Esses dados que eu tenho, eles são dados informais, não são números formalizados. O que eu soube, através dos contatos com as autoridades policial civil e militar, foi que o número de assaltos, furtos, roubos, são números que vêm em declínio. Números de homicídio, francamente, em declínio. E vi uma reportagem recente também, feita pela RBS, falando justamente... Não, acho que a fonte até era do governo do estado, mas foi através de uma reportagem, que o Farroupilha foi um dos municípios que houve a maior redução de crimes violentos contra as pessoas. Então, são essas as fontes. Até porque eu preciso deixar claro que... Este ramo do direito penal e das infrações não é meu, é da terceira. Tá? Mas, em compensação, nós temos uma sangria que a gente não consegue controlar, que é a do tráfico de entorpecente. Tá? Entra um, sai outro, a gente tira um, entra outro, eventualmente um morre e outro assume. Então, isso é uma sangria bastante desatada. E eu reputo que, na maioria das vezes, o tráfico acaba sendo o pai e a mãe de todos os outros crimes. Daí porque o enfrentamento do Ministério Público é muito grande nessa área, nós tentamos fazer o melhor possível, mas sabemos que é muito difícil combater. Então, eu entendo que sim, por essas informações, e eu tenho essas informações tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, que houve uma redução desses crimes, houve um aumento geral, né, de crimes cometidos sem violência e grave ameaça, por exemplo, estelionatos, né, principalmente aqueles pela internet, pelas redes sociais, mensagens. Só hoje eu recebi umas 4 ligações que usaram o meu cartão do Nubank para fazer compras nas Americanas. Deixa eu ver que mais o meu do Banco do Brasil para fazer compras na outra loja que tem no shopping ali. Mas por enquanto eu estou tranquilo, porque eu não tenho conta nem no Nubank, nem no Banco do Brasil. Mas eles vão tentando, senhores, vão tentando. Isso é tudo ligação de dentro dos presídios. Então, esse tipo de crime sem violência e grave ameaça, ele vem aumentando. Por quê? Porque a repressão das autoridades contra os crimes violentos tem aumentado também. Tá? Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, nós temos que comemorar, aspas, né? Ficamos felizes quando a gente vê alguns CPFs baixados com êxito. Né? A gente não gosta da morte de ninguém, mas, lamentavelmente, quando as pessoas não se ajudam, né, às vezes as autoridades têm que fazer o seu papel também. Penso que Farroupilha, nesse sentido, nós estamos assim trabalhando, o senhor falou do Poder Judiciário, né, eu acho que nós estamos assim com um quadro justo, mas não com folga. Um quadro justo, muito apertado. Assim, se alguma coisa sair um pouco fora do controle, na parte criminal, acho que nós teremos aí talvez um quadro mais desajustado. Né? Ou seja, quer dizer que o judiciário está trabalhando no seu limite de capacidade. E isso não depende também só do Poder Judiciário. Nós sabemos que o Poder Judiciário também fica atrelado à capacidade prisional. Não adianta o juiz prender, se nós não temos onde colocar os presos. Não adianta a gente recolher menor infrator se o caso não tem como receber eles. Então, há diversos fatores, mas eu acho que nós estamos aqui mais ou menos no limite. Na parte criminal, eu digo aos senhores que nós estamos andando num passo bem interessante. Assim, vou usar esse termo, bem bom, né? Bem interessante, mas não com folga. Justo, diria assim. Muito bem, obrigado. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite. Doutor, seja bem-vindo, então, à nossa casa. Também obrigada, né, por ter aceito este convite da vereadora Fernanda, a qual eu já quero aqui exaltar também por ter feito esse convite. Eu, primeiramente, ouvindo o que o senhor manifestou antes, eu gostaria de fazer um resgate da nossa história, até como justiça mesmo, porque
A gente teve uma secretária, Maria da Glória Menegotto, que ela fez isso que o senhor falou. Ela fiscalizou, ela impediu, enquanto secretária, mais de 160 invasores, enquanto ela esteve lá no Executivo. Então, eu acho que essa é uma forma também da gente, né, resgatar a história e falar que o Executivo tem que fazer a sua parte, e naquele momento ela, enquanto esteve lá, também fez. Eu quero perguntar sobre a questão se há dados, enfim, de prisões de abusadores, da questão do abuso sexual mesmo, né, aqui na cidade. Em maio deste ano, ali, quando teve todo o Maio Laranja, o nosso mandato falou muito sobre isso, trabalhou bem firme sobre essa pauta aqui nesta casa, e até hoje a gente não recebeu dados nenhum, assim, para compreender como que está sendo na cidade isso, se realmente, né, esses abusadores estão sendo condenados, estão sendo presos. Até se o senhor tiver dados em relação a isso, eu gostaria que o senhor trouxesse. E também eu vou pedir novamente que a vereadora Fernanda tinha solicitado sobre a questão da violência doméstica e feminicídio também, que eu acho que o senhor acabou esquecendo na sua fala. Então, só para resgatar. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o nosso convidado, promotor de justiça, doutor Stefano Lobato. Obrigado pelo questionamento e desculpe, vereadora Fernanda, que eu não respondi ao seu questionamento. E quando fala de invasão, loteamento e áreas assim, eu me empolgo um pouco porque eu acho que é uma coisa muito importante para nós combatermos, muito. É um dos focos de vários outros problemas. Bom, sobre a questão de violência sexual e violência doméstica, eu preciso primeiro pontuar um pequeno aspecto. A parte cartorária, a parte da investigação é a Polícia Civil, às vezes começa pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, mas a parte cartorária de interpretação desses inquéritos, ela está afeta a segunda Promotoria de Justiça, que é da colega Cláudia. Então, eu não posso falar por ela acerca da interpretação que ela dá e quais são exatamente os números. O que eu faço é apenas as audiências de violência doméstica. A instrução, oitiva das vítimas, oitiva das testemunhas, eventualmente em sede de plantão, despacho de alguns procedimentos que envolvam violência doméstica. Esse aumento que existe, e agora eu vou falar com base, não de números daqui, mas eu posso garantir que são números gerais de todo o Estado. Por que nós temos um aumento de número de casos de violência doméstica? Porque muita coisa que não era considerada violência doméstica passou a ser violência doméstica. Esse é um dado. Por exemplo, a partir do momento que nós entendermos que toda pessoa que botar o pé para fora da casa sem um calçado está praticando um crime, que até hoje não era crime, e a partir de amanhã passa a ser, nós começaremos a ter uma gama de criminosos, porque muitas pessoas saem no pátio da casa de pé descalço. Então, o que acontece com a violência doméstica? Muitos crimes que não eram considerados de violência doméstica passaram a ser. Muitos fatos que não eram considerados, eram crimes até de menor potencial ofensivo, passaram a ser crimes de estupro de vulnerável. Então, a imprensa que não consegue filtrar e compreender bem esses dados, eles divulgam números que não são exatos. Exemplifico. Concretamente, antigamente, se um determinado homem passasse a mão no órgão genital de uma mulher, seria no máximo um atentado violento ao pudor, dependendo da situação, um ato obsceno. Hoje é estupro. Então, nós temos várias circunstâncias que antigamente não eram crime de estupro e passaram a ser. Então, é natural que esse número aumente muito. A questão da violência doméstica propriamente dita, ela sempre existiu, é fato, mas ela não era trazida ao conhecimento do Poder Judiciário, até porque até a Lei 11.340, a violência doméstica ficava muito, digamos, camuflada. A mulher não se sentia protegida quando era ameaçada, quando apanhava, e hoje não, hoje ela registra ocorrência e existe um prosseguimento destes fatos. Eu não tenho dúvidas, assim, em termos de atuação do Poder Judiciário, que a atuação do Poder Judiciário é muito firme nesse sentido. Muito firme. Realmente ela funciona. Mas
me arvoro a dizer que, em alguns casos, ela é tão firme que chega a ser injusta. Vou exemplificar. Isso é um dos casos. Trabalhei numa situação que a mulher reclamou que estava sofrendo ameaça do marido, que ia matar ela, etc, etc. Quando o verdadeiro objetivo dela era sair no final de semana para ir num baile que o marido não estava querendo deixar ela ir. E aí ela registrou ocorrência, foi dada a medida protetiva, retirada o marido de casa e ela foi bailar no final de semana. Segunda-feira ela se dirige ao balcão do fórum e diz: não, foi mal entendido, não foi bem assim. Mas está mais um caso de violência doméstica, com aplicação de medida protetiva de urgência, que não existe. Então, existe sim um mau uso? Existe, também existe um mau uso. Né? Então, às vezes existem interesses obscuros que a gente não consegue detectar, mas a violência doméstica, ela está se tornando mais visível, eu diria. E as medidas são efetivas. Então, hoje, nós podemos, coisa que nós não podíamos até pouco tempo atrás, hoje nós podemos decretar, a pedido do Ministério Público, da autoridade policial, pode ser decretada uma prisão preventiva de alguém que ameaça a sua esposa. Coisa inimaginável até pouco tempo atrás. Ninguém era preso por ameaça. Hoje pode. Existe uma previsão legal. Não sei se consegui responder. Feminicídios. Acho que aumentou também, porque até pouco tempo atrás também não existia um tipo penal específico do feminicídio. Era um homicídio, vítima mulher, que não era contabilizado. Entrava num cômputo geral. E hoje, claro, se dá muito mais visibilidade quando é contra a mulher. Então, parece, às vezes, que aumentou muito. Eu não sei se aumentou tanto assim. Talvez tenha aumentado. Mas parece que aumentou muito. E não é bem isso. Assim. Vai muito da interpretação da lei e das mudanças legislativas nessas interpretações. Obrigado, doutor. Com a palavra, o vereador Roque Stefanini. Cumprimentar o doutor promotor Stefano. Parabenizar a vereadora Fernanda, pelo convite. Também sou advogado, então a gente está familiarizado também com esses assuntos, a exemplo do vereador Joel também aqui. E você tocou ali no assunto de golpes, né, de ligações, né? Eu acho que os advogados nos últimos tempos aí têm sido recorrente aí de clientes, né, reclamando. Os golpistas chegam a fazer o seguinte: chegam a criar audiências virtuais para tratar com os clientes. Eles vão lá, catam o número dos processos, fazem o contato, criam um link, mandam o link e só tem audiência. Aqui está aqui eles usam até simbologia lá do TJ, às vezes estão lá com Justiça Federal, quando é algo da Justiça Estadual, comum e tal. Mas eles estão ali chamando, teve cliente que inclusive participou de uma tentativa de conciliação. Aí tinha que pagar um valor e os caras desconfiaram e não pagaram. Então, os golpes, o crime está se aperfeiçoando muito, né? Eu gostei de uma frase que o senhor usou, que disse o seguinte: construir consensos dentro do que a lei permite. Eu acho isso muito importante e eu exemplifico em uma área, que é a área ambiental, que para nós aqui, ela é bastante presente, porque nós estamos numa região, e que bom que o doutor conhece bem a nossa região, da pequena propriedade, né? Então, o nosso agricultor, para fazer qualquer coisinha, ele está se esbarrando seguidamente com o meio ambiente. E sempre a questão ambiental tem várias vertentes aí, né, e situações, sendo APP, não sendo APP, enfim, o que é possível e tal. Mas eu acho que quando se tem, e é uma área que o doutor atua, né, eu acho que quando se tem uma portinha aberta para tentar não, vamos dizer assim, passar a mão na cabeça do infrator, né, mas daqui a pouco a gente conseguir encontrar alternativas, porque tão importante quanto a questão ambiental também é a produção de alimentos. E nós aqui, a pequena propriedade, é a que sustenta, né, o mundo, não só o Brasil, né? E a gente tem se deparado bastante com essa situação ambiental. Por outro lado, a gente também se depara com algumas áreas do nosso próprio município que às vezes se fecha um olho para algumas situações que deveria de ter um critério mais rigoroso. Como, por exemplo, a questão das ocupações irregulares, né? Nós hoje temos não tanto loteamentos irregulares, até já teve mais loteamentos clandestinos, hoje tem menos. Houve um esforço aí
do poder público também de amenizar, de resolver, de regularizar. Surgiram leis importantes, como o More Legal, o REURB e tal, foi aproveitado e feito. Mas hoje nós temos áreas que são federais, e às vezes estaduais, e às vezes até particulares, como, por exemplo, áreas da RGE, áreas da aviação férrea, e que se estabeleceu ali cinturões de ocupações, né? E que eu acho que é um pouco o que a vereadora Fernanda coloca. E nesse quesito que o doutor fala, eu acho muito importante a gente se antecipar aos fatos com fiscalização boa. E a própria Guarda Municipal pode ser uma fiscalizadora dos bens da municipalidade. Então, basicamente, só para fazer uns comentários, lhe parabenizar, lhe desejar boa sorte nessa sua chegada aqui em Farroupilha, e certamente trabalho não falta, né? E pelo que a gente percebeu, o doutor tem um conhecimento amplo, né? Não só pelos estudos, mas também pela experiência do dia a dia do MP. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Então, passamos a palavra ao vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, o público aqui presente, o Adamate. Minha pergunta vai mais ou menos na colocação do nosso colega vereador Joel. Então, Farroupilha está entre um dos municípios mais seguros do Rio Grande do Sul. Qual a sua avaliação aí sobre esse resultado e quais os fatores que o senhor considera fundamentais para manter ou melhorar esses índices de segurança? Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, o nosso convidado, promotor de justiça, doutor Stefano. Bom, só para fazer um adendo assim, à sua colocação, doutor. Eu penso... É que não fez pergunta? Sim, mas só vou contar. Eu posso dizer assim que eu me preocupo com essa questão da produção e eu penso que nós temos que ter muito bom senso nessa questão. Então, para resolver essas questões, elas são realmente... vai muito de cada profissional e eu avalio os dois lados sempre. Mesmo sendo promotor, eu sempre olho os dois lados para tentar achar a melhor solução. Proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, não liquidar com o nosso produtor que precisa produzir. Bom, com relação ao seu questionamento, eu penso que Farroupilha aqui tem um aspecto muito positivo que diz respeito à presença do 36 BPM aqui em Farroupilha. Eu vejo que a atuação da Força Tática e do Choque, elas são extremamente positivas. A atuação integrada dos órgãos é outro fator que precisa ser priorizado. No momento que nós tivermos Polícia Civil trabalhando de um jeito, Brigada Militar trabalhando do outro, Ministério Público de outro, Judiciário de outro e, eventualmente, uma Guarda Civil Municipal de outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É como cada um puxar a corda para um lado. Nós precisamos necessariamente trabalharmos em rede na questão da segurança pública, com a troca de informações, com a inteligência, com vídeo monitoramento. Este é um investimento que é fundamental. E digo aos senhores que nós descobrimos vários crimes e chegamos a várias autorias de crimes. E eu peço perdão aos vereadores que estão à minha esquerda aqui, porque a maior parte ficou à minha direita, acabo virando mais para lá. Mas eu digo que vários crimes nós conseguimos descobrir por causa do vídeo monitoramento. Uma instrução que foi feita hoje de tarde deste fato gravíssimo. Coisa que raramente a gente vê nos dias atuais, que é um estupro com uso de violência e contra uma menor de idade. Nós temos como principal elemento, por enquanto, imagens de vídeo monitoramento. A descrição que a pessoa deu fecha exatamente com as imagens do vídeo monitoramento. Então, nós precisamos implementar, e aí eu peço a essa casa, quando... ou por iniciativa dos senhores, ou eventualmente do Poder Executivo, quando tratarem de vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, apreciem com carinho, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma identificação de uma pessoa por um reconhecimento facial pode identificar, às vezes, um criminoso perigosíssimo. Essa pessoa que foi presa sexta-feira, acho que foi, ela registra pelo menos umas 7, 8 condenações criminais por furtos e roubos, ou seja, com violência ou grave ameaça. E ela estava solta. Então é fundamental, e aí respondendo a sua questão, esse trabalho integrado das entidades.
O Ministério Público, eu vou falar por mim e vou falar pelos colegas aqui. Eu peço desculpas a eles, mas eu tenho certeza que eu estou falando no nome deles. Todos nós temos o maior interesse em combater a criminalidade. E nenhum de nós vai deixar a comunidade descoberta. Nenhum. Nós faremos todo o nosso possível. Mas nós precisamos de uma polícia civil bem articulada, com provas periciais, com imagens. Precisamos de uma brigada militar atuante na rua, com equipamentos. Precisamos, sim, de um vídeo monitoramento, no cercamento eletrônico. Nós conseguimos evitar, senhores, evitar muitos e muitos crimes. Um exemplo, primeira semana de vídeo monitoramento em Flores da Cunha, um cidadão entrou na avenida principal de Flores da Cunha, para quem conhece, ali passando em frente à fábrica de móveis Florence. Bem em frente à Florence, ele foi abordado pela Brigada Militar. A brigada já chegou, abordou, mandou encostar, mão em cima do carro, tá? E os policiais já checaram, o veículo é roubado. Aí um dos meliantes disse, o policial, nem entrei na cidade ainda, como é que você sabe que o meu carro é roubado? Uma câmera que tem instalada lá no meio do caminho, já leu a placa do veículo, apontou, avisou a central de monitoramento já deslocou uma viatura para lá, abordou na entrada da cidade. Ia praticar um roubo. Nós evitamos um roubo. Então, isso é o trabalho da tecnologia que nós temos que usar a nosso favor. Além da inteligência, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, esse investimento é mais do que necessário. Ele se paga? Sim, senhores, ele se paga. Ah, mas é caro para o município. Quanto vale a vida? Se for do vizinho, não sei, mas se for de um parente nosso ou de um amigo, é inestimável. Ou seja, qualquer vida está valendo, então nós temos que investir. Obrigado, doutor Stefano. Com a palavra a vereadora Eleonora Brolho. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, a imprensa, mas principalmente o nosso convidado, muito especial, né? Eu tenho minha primeira dúvida não tem nada a ver. Eu quero saber se o seu nome é Stefano ou Stefano? Stefano. Stefano, muito bem. Então, doutor Stefano, eu tenho duas questões que eu gostaria que o senhor me respondesse. A primeira, se o senhor puder responder. A primeira, há alguns anos, uma garotinha que a mãe leva no meu consultório, aos 2 anos e 9 meses, pais separados, ela vinha da casa do pai e ela sofreu o abuso do pai. Chegando em casa, ela contou ao avô o que tinha acontecido. Da maneira dela, 2 anos e 9 meses. O avô infartou. Então, deu toda aquela correria e o avô acabou não conseguindo contar o que tinha acontecido. Passados uns dias, o avô melhor, ele chamou a avó e contou o que tinha acontecido e a família toda entrou em surto, foram me procuraram... Aí aconteceu tudo. Esse caso ficou mais de 1 ano, quase 2, nesse vai e vem, né? Até que, por fim, o juiz deu a sentença, que foi de afastamento do pai por 13 anos e 9 meses. É aí que eu queria lhe perguntar. Por que esse corte em 13 anos e 9 meses? Por que não 14? Por que não 12? Por que não 18? Por que 13 anos e 9 meses? E a segunda questão é a seguinte. Quando chega, e chega muito, ao meu consultório, questões de abuso, tanto contra criança como contra mulheres, eu às vezes tento conduzi-los, né, à polícia, etc. e tal. A maioria não quer. A maioria não quer que isso aconteça. Ela quer falar, mas não quer que eu faça nada. Eu tenho que ficar calada? Ou eu vou, de qualquer maneira, para frente? São essas questões. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o nosso convidado. Vereadora, a primeira questão de dosimetria da pena, isso é o primeiro aspecto. É que a lei penal, ela sempre traz quantidades mínimas e quantidades máximas. Essas quantidades elas podem variar conforme hajam agravantes genéricas, que estão na parte geral do Código,
ou agravantes especiais que estão na parte geral do Código, a partir do 121 até o final. Existem também circunstâncias qualificadoras, que traz novos quantitativos de pena, e existem majorantes e minorantes. As majorantes são percentuais sobre a pena. Então, essa questão da quantidade de pena, eu vou tentar dar um exemplo de furto, muito obrigado. Furto qualificado é de 2 a 8 anos. Então, o juiz vai pegar uma pena, normalmente tendente ao mínimo, e ele vai fazer a dosimetria lá pelo artigo 59 do Código Penal e vai ver as circunstâncias do caso, se tem antecedentes, se a pessoa é boa, se não é, quais foram as consequências do crime, a personalidade do agente, se houve contribuição da vítima ou não, para fixar uma pena base. A partir dali, ele trabalha, então, com agravantes, com minorantes, com circunstâncias judiciais, né, que majoram ou minoram, e ele vai fixar um percentual, normalmente, de pena. Então, por isso é que dá pena quebrada. Às vezes, dá uma pena assim, doutor, isso você já deve ter visto, né? 5 anos, 8 meses e 23 dias. Por que isso? É com base em critérios matemáticos que eles utilizam, né, com base na pena e nas circunstâncias que atenuam, né, ou que majoram a pena. E nem sempre dá um número redondo. Então, às vezes, normalmente dá anos e meses. Então, isso faz parte da aplicação da pena no sistema da tripartição, das 3 fases de aplicação da pena. Então, realmente dá números quebrados. Eu, inclusive, sou favorável, eu sempre digo isso, sou favorável à redução das penas, tá? Redução. Eu acho que uma pena de furto não devia ser de 2 a 8 anos. Eu acho que uma pena de furto tinha que ser 3 anos. 3 anos. Eu não falo em 3 anos e 1 dia, nem 2 anos e 364 dias. 3 anos. Porque hoje a gente dá 2 anos só no papel, só para bonito. Porque aí pega uma substituição, pega isso, pega aquilo, pega não sei o quê. Quantos dias ela foi realmente presa? 0. Então, eu acho que nós temos hoje espaço até para diminuir as penas, mas assim, ó, efetividade. Fazer cumprir. O senhor vai entrar, o senhor foi condenado a 1 ano de prisão. Muito bem. Dia 20, nem conta o dia de começo, 20 de outubro de 2026 o senhor vai sair do presídio. Hoje não, hoje dá 1 ano de prisão, a pessoa não passa nem perto do presídio. Dá 8 anos de prisão, às vezes não passa nem perto do presídio, porque em 8 começa o regime fechado. Né? E essa questão que a senhora comentou, dos abusos, sim, muitas pessoas não querem se expor, efetivamente, acontece, as pessoas não querem se expor, mas eu penso que nós temos que pensar muito num aspecto que é importantíssimo. Primeiro, quem é a vítima? Qual é a idade da vítima? É menor de 18 anos? Tem capacidade civil de dizer o que quer e o que não quer? Primeira coisa. Ou é maior de 18 anos e pode decidir por si? Muito bem, eu posso ser vítima de um abuso sexual, mas eu não quero, de forma nenhuma, levar isso ao conhecimento das autoridades. Está na minha esfera de disponibilidade de não registrar. Mas se for um menor de 18 anos, os pais têm o dever legal de fazer o registro, sob pena de, eventualmente, praticarem um crime comissivo por omissão. Ou seja, eles estão anuindo a prática de um crime por não fazerem nada. E não raramente nós encontramos, e me chamou muito a atenção, eu trabalhei em setembro, o mês inteiro de setembro, na 2ª Vara Criminal de Canoas, que é especializada em crimes de abuso sexual e outros crimes contra criança e adolescente. E é impressionante o número de pais e mães que são denunciados por crimes comissivos por omissão. Eles sabem que os filhos foram ou estão sendo violentados, abusados de alguma maneira, e eles não tomam nenhuma providência. E isso nós não podemos deixar passar. Então, parece que nesses casos, sim, tem que comunicar ou ao Conselho Tutelar, ou diretamente à autoridade policial, porque a criança, o incapaz, ele não tem como fazer. Ele é menor, o pai tem que fazer. E se o pai faz, ele está se omitindo. E essa omissão pode ser penalmente relevante. Então, repito, menor de idade tem que ser levado ao conhecimento das autoridades. Obrigado, doutor. Com a palavra, o vereador Clemente Balandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, colegas. Boa noite, seu doutor Stefano.
Então, o que eu queria falar? Não sou advogado, como vários colegas aqui, sou um simples agricultor, mas uma coisa que me deixa bastante preocupado é com a violência doméstica. Se falando em poucas semanas atrás, da sexta-feira de noite até o domingo de noite, aqui no nosso estado, 9 mulheres foram assassinadas brutalmente, num fim de semana. E dessas 9 mulheres, 8 tinham proteção protetiva. A pergunta que eu faço, o que poderia ser feito? E essa proteção protetiva não está sendo muito banda, não está sendo muito fraca, porque a pergunta que a gente ouve, assuntos que a gente ouve bastante, caso aquele fim de semana também foi debate na segunda-feira aqui na Câmara de Vereadores, do que adianta a proteção protetiva se de 9 mulheres assassinadas num fim de semana, 8 havia a proteção protetivas. Eu faço a pergunta, será que não está sendo muito fraca essa proteção protetiva que nós temos aqui no nosso país? E seja bem-vindo, doutor, ao nosso município aqui, que você esteja um ótimo trabalho junto com nós aí. Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, nosso convidado. Vereador, o senhor não é um simples agricultor, o senhor é uma daquelas pessoas que coloca alimento na nossa mesa, né? Então, assim como é importante o médico, né? Precisamos de saúde, precisamos do advogado, se a gente fizer alguma coisa errada, né? Nós precisamos basicamente de alimento, viu, vereador? Então, o senhor não é um simples agricultor, é uma das pessoas que ajuda a sustentar aí a nação. Quando a gente fala dessa questão de violência doméstica e feminicídios, eu também me questiono, quantos homens foram mortos nesse período? Quantos homens? Hoje está muito em voga, senhores e senhoras, está muito em voga a questão da violência contra a mulher. Mas se nós tivemos 9 mulheres assassinadas, 8 assassinadas, né? O senhor falou, eu não tenho esse número. 9 e 8 tinham medidas protetivas. Talvez o dobro ou o triplo disso tenha sido assassinados de homens no mesmo período, né? Eu tenho que... Eu não faço assim diferença, digamos assim, entre um homicídio de um homem e de uma mulher. Teoricamente falando, os dois são crimes violentos e ceifam a vida de pessoas. Mas as medidas protetivas, elas, a meu sentir, no geral, elas são muito efetivas. Muito, muito. Elas trazem realmente um nível de proteção bastante grande. Se não tivesse elas hoje, talvez o nosso número de mulheres mortas talvez fosse muito maior. Mas, senhores, é o ser humano, né? Nós estamos aqui, é o ser humano. É imprevisível. É imprevisível. Eu ouvi esses dias de um conhecido meu que disse, eu tive vontade de pegar a arma e dar um tiro na cabeça dela. Eu digo, mas meu, tu é uma pessoa da sociedade, tu tem uma profissão a zelar, tu é um cara honrado. Mas ele chegou a dizer isso, vontade de dar um tiro na cabeça. Mas vá que numa dessas a pessoa realmente perca o juízo e faça uma bobagem dessas. Então nós lidamos com o ser humano. Assim, dizer assim, se elas são eficazes ou não, eu acho que se foram 9 vítimas, lamentavelmente, se não tivessem medidas protetivas, talvez nós tivéssemos 30, 40, não sei. E verdade seja dita, assim, para mim, homem e mulher, nesse segmento, todos nós temos direito à vida. Mas temos que reconhecer uma coisa, eu sempre digo assim, o homem, o ser humano masculino, né, é covardão, né? É covardão. No geral, esses agressores são covardes. Eles se valem da superioridade deles, física, ou por terem uma arma, para ceifar a vida de uma mulher, que em regra é mais indefesa e não tem arma. A verdade é essa. Tá? Participo de inúmeros, cansei de fazer já homicídios, feminicídios, poucos porque é um tipo penal novo, mas homicídios contra a mulher, uns quantos. E o homem se vale disso. Ele é covarde. Ele age traiçoeiramente. Mas é difícil evitar. Senhores, é difícil. Imagina se nós vamos colocar todos os homens que ameaçam, vou matar a mulher se fôssemos botar na cadeia. Senhores, era mais fácil pegar e cercar a cidade.
E os poucos bons saem para fora. Porque tem muito. Agora, diferenciar, e aí é muito difícil para o magistrado e para o próprio promotor, diferenciar o que é uma ameaça, aquela que o vento, que as palavras são levadas pelo vento, de uma ameaça efetiva. E muitos desses casos, não pelo que o senhor está falando, mas muitos desses casos, a mulher nem desconfiava que ia ser morta. E o cara um dia se atacou e matou. É difícil? É. Existem mecanismos? Existem. Devem ser aprimorados? Eu acho que sim. Acho que nós podemos aprimorar ainda. Mas nós já avançamos muito em termos de proteção contra a mulher. Muito. Porque antigamente, o homem não matava a mulher. Matava sim. Só que não estavam contabilizados os números. O homem não ameaçava a mulher, ameaçava sim. Só que entrava no número geral das ameaças. O homem não batia na mulher, batia sim. Só que não estava lá no parágrafo 9º e depois do parágrafo 13 do 129. Não sei se respondi ao seu questionamento, enfim. Muito bem, então. Dando sequência, com a palavra o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar o Dr. Stefano, seja bem-vindo então à nossa cidade, cumprimentar as pessoas que se fazem aqui presentes, a imprensa, o Adamati, o Jorge Bruxel, enfim, todos aqui. Bom, doutor, primeiro, importante a tua explanação, quando o senhor falava da questão das áreas invadidas, que é um problema crônico da nossa cidade, principalmente nos locais onde que a área, ela sempre tem um debate, mas é a área férrea. Então é a área da União. Então, e quando o senhor trata com clareza e propriedade, o senhor diz, não, está construindo, tem que lá retirou o cimento, a areia, etc, etc. E, de fato, a ex-secretária, a ex-vereadora Maria da Glória, ela enfrentou muito isso e eu acho que precisa uma política preventiva, né? Porque depois, para remover, para regularizar, não é fácil, né? Então, primeiro, esse ponto nessa linha. Segundo, eu gostaria de ver com o senhor para a possibilidade, quando nós termos uma demanda para ter, de repente, um acesso um pouco mais rápido, que às vezes a gente manda no WhatsApp do Ministério e passa para um e vê, e às vezes a resposta não vem. Então, e muitas vezes a gente tem feito denúncias formuladas, embasadas, e é importante, porque, de fato, um dos papéis nossos é fiscalizar. Então, às vezes, a gente vê que não há uma consonância nisso. E, por fim, doutor, eu gostaria de lhe questionar sobre a questão, nós temos alguns problemas aqui na nossa cidade referente à água. Por exemplo, o loteamento que é regularizado, o Altos da Julieta, ele sofre constantes faltas de água. E, de fato, quem detém a concessão presta um serviço pífio, porque sempre fica no plano de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não executa. E um dos debates que tem marcado e pautado a cidade é sobre uma possível renovação ou não do contrato. E a gente tem visto muitas reclamações, tem recebido, do aumento indevido da cobrança, taxas excessivas, porque, olha só, por exemplo, se tem um debate sobre a ligação do esgoto através do nível da rua, soleira negativa, que é o termo. Então, muitas pessoas estão sendo cobradas a taxa de esgoto e não contemplam a realidade topográfica, geográfica. Só que a maior parte das pessoas não tem acesso como pagar um advogado para entrar com uma ação. E outra, toda hora ter que ir lá na concessão da água e questionar, reivindicar. De que forma que o Ministério Público, através do senhor, poderia nos auxiliar para ajudar essas pessoas, para elas não passarem por esse constrangimento, por esse abuso tarifário, de ter essa cobrança indevida, e para que essas pessoas, por exemplo, do Altos da Julieta, elas não tenham que ficar penando, porque qualquer queda de energia cai o gerador, e aí fica sem água, etc. Então, eram essas minhas ponderações. Obrigado, doutor. Obrigado, vereador. Com a palavra, o nosso convidado. Se eu não estou enganado, são 3 aspectos, então. Primeiro, o mais simples deles, começar pelo mais simples. Questão de comunicação com o Ministério Público. De fato, nós temos assim uma estrutura apenas razoável, eu diria, aqui em Farroupilha, né, em termos de Ministério Público. Ela poderia ser até melhor. Demora, sim, às vezes demora um pouco.
Todos esses assuntos, eles acabam chegando mais dia ou menos dia, eles são todos registrados. Se eu não me engano, no final de semana eu estive despachando, este ano nós estamos em outubro, né, 10 meses, se eu não me engano, nós já instauramos na promotoria, estava parece que no número 1567, se eu não me engano, de expedientes esse ano. O que eu quero dizer é que a demanda é muito grande. E cada registro tem que ser analisado e tem que ser despachado um a um, e nós temos que buscar, às vezes, elementos, porque os elementos de prova não vêm ali. Então, às vezes é um pouquinho demorado, sim. Às vezes nós ficamos também subsumidos à nossa, repito, absoluta falta de tempo. Eu vou dizer, a minha promotoria é a promotoria responsável por todas essas questões, e, repito, a nossa estrutura é uma estrutura pequena. Eu tenho um assessor, um CC, eu tenho um estagiário e um residente em gabinete. Eu estou fazendo audiências quase que direto. Quando não é aqui, substituindo em outros locais. Por exemplo, estava em Canoas, passei 15 dias em Caxias do Sul e agora mais 3 semanas em Carlos Barbosa. Então, a gente está sempre fora do gabinete. Então, realmente, assim, existe uma demora? Sim, existe. O que eu posso assegurar é que todas as demandas, elas são registradas e elas chegam ao nosso conhecimento. E quando for uma questão urgente, o pedido é que reforcem a questão da urgência na própria comunicação. Porque, obviamente, questões urgentes, a gente, obviamente, tira debaixo da lista de questões que não são urgentes e coloca para cima da lista, né? Mas estão tramitando, assim, relativamente bem. O prazo inicial é de 30 dias, segundo o nosso provimento. Vários procedimentos no prazo de 30 dias já são analisados ou transformados em inquérito civil ou em procedimento administrativo ou, eventualmente, são arquivados, né? Mas reforcem isso com a secretaria, com a WhatsApp. O Márcio, que é o que está na secretaria, ele recebe isso e ele registra todos os fatos. Tanto que nós temos esse número, assim, é uma cidade relativamente pequena, já foram quase 1.600 registros somente esse ano. Bom, a questão dos loteamentos irregulares clandestinos, novamente, eu vejo assim que é quase que um calcanhar de Aquiles aqui para Farroupilha, né? É difícil solucionar, eu repito, comentei com a vereadora Fernanda, acho que nas primeiras colocações, é demorado de resolver, né? E, às vezes, essa questão dos trilhos, do trem ali, de uma área, parece-me que é uma área federal da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que existe, acho que só no papel hoje, de fato, já nem funciona mais, né? Então, nós temos um problema sério, porque isso foge da alçada do Ministério Público Estadual. Isso vai para o MP Federal, porque a área não é estadual, a área do MP, a área federal. Então, nós temos uma dificuldade bem maior para tratar com isso. O terceiro assunto que eu tinha me colocado era da falta de água. Problema de água no Altos da Julieta e taxas abusivas. Ok. Bom, eu vou só remontar um pouquinho para trás isso. Eu não conheço, o Altos da Julieta é um loteamento? Loteamento regularizado. Regularizado. Muito bem. Se este fato está acontecendo num loteamento regularizado, que bom que é regularizado, em algum momento isso me remete a uma conclusão que pode ser equivocada, que na análise dos documentos para aprovação do loteamento pode ter havido uma falha. Porque não poderia, em princípio, um projeto bem elaborado não pode ter falhas, principalmente se for um loteamento mais novo, tá? Daí a importância que os loteamentos todos sejam muito bem analisados do ponto de vista técnico, para que essas falhas não aconteçam. A questão da Corsã, eu digo aos senhores, a Corsã praticou um estelionato em todo o Estado. Tá? A Corsã praticou um estelionato em todo o Estado. Firmaram contratos para 25 anos, 30 anos, 35 anos de concessão de fornecimento de água e tratamento de esgotos, e eles não conseguiram fazer 10% do que eles tinham que fazer. E continuaram arrecadando. Tá? Agora, a Corsã passou para a EGEA, né, através de uma licitação que é questionável, segundo informações que eu tive de dentro do próprio MP. É questionável como foi passado. Muito bem. Superada essa questão, o que eu acho que nós temos que fazer? Porque no momento que esse loteamento é entregue para o município e o município aceita, a responsabilidade passa a ser do município. Compete ao município, daí, dar um jeito de resolver os problemas. Por isso é que, repito, todo projeto de loteamento tem que ser muito bem analisado, para que não compre um carro, aspas, com motor fundido.
Né? Porque senão é fácil, olha, está aqui o carro, está bonitinho, lavadinho, polidinho, entrega para o município. Tá, mas o motor está... Se não está baixando o óleo, vai fundir logo, logo. Então, é isso que me parece que acontece em alguns loteamentos cujas estruturas, digamos, de serviço social não são bem analisadas. Então, às vezes tem problema de tratamento de esgoto. Havia uma época, eu não sei como é que está aqui, vou ter que estudar isso também. Repito, eu conheço uma realidade. Aqui eu sou um bebê em Farroupilha, senhores e senhoras, eu sou um bebê em Farroupilha, não conheço muito da legislação local, né? Mas é fundamental que haja a estação de tratamento de esgoto nesses loteamentos, que eu acho que deve ter lei já prevendo isso de muito tempo, né? A questão de esgotamento sanitário, né? Mas isso tudo tem que ser muito bem projetado, e o município, quando recebe isso, tem que avaliar muito bem isso, a capacidade dessas estações. Porque não adianta fazer uma estação de tratamento de efluentes que depois não tem a capacidade de receber 50% do que ela produz. Essa questão desse loteamento já ter sido entregue ao município, ter recebido pelo município e ter hoje a EGEA como a concessionária de serviço, né? Com a concessão, a responsabilidade passa a ser da EGEA. Se atingir realmente um número indeterminado de pessoas, isso sim é matéria de trato do Ministério Público. Quantas pessoas, mais ou menos? Um número indefinido de pessoas. Tem que ser um número indefinido de pessoas, quer dizer, atinge uma coletividade, né? Aí passa a ser do Ministério Público a atuação. Se é o problema numa determinada casa, provavelmente o problema não é de toda a rede, né? É de um fato específico. Se é um problema difuso que atinge toda uma comunidade, aí passa a ser do Ministério Público. Mas, infelizmente, nós sabemos, assim, a Corsã passou o godó em quase todos os municípios. A verdade é essa, assumiu responsabilidades, cobrou, aumentou tarifas e não fez nada do que estava previsto. Sequer os estudos eles conseguiram concluir, né? E aí o que fez a Corsã? Passou a bola para a EGEA. Agora, o que a EGEA vai fazer? Vamos ver, a EGEA está chegando aí. A EGEA não teve o nome da Corsã, porque era um nome bom, um nome forte. Fortíssimo. Obrigado, então, obrigado, doutor. O senhor quer... Não, só quero dizer que é um problema, sim, que pode ser trazido ao conhecimento do Ministério Público e nós vamos ver quais são as providências cabíveis. Obrigado, doutor Stefano. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, então eu retorno a sua fala, né, para as suas considerações finais. Muito obrigado. Senhores, eu quero dizer assim, que é com imenso prazer e gratidão que eu compareço nessa casa. E posso me dirigir a todos os senhores, senhoras, vereadores e vereadoras, né? Eu quero que os senhores tenham certeza que eu tentarei fazer o melhor dentro do possível e dentro da minha capacidade, que é bastante limitada, mas tentarei fazer o melhor. Digo aos senhores que eu já, quando me mudei para cá e com a ideia realmente de trabalhar em favor da comunidade, inclusive eu adquiri um imóvel aqui, eu tenho hoje residência aqui em Farroupilha, apesar de Flores da Cunha ser logo ali do lado, eu já fiz questão de ter um ponto aqui de referência em Farroupilha para poder me inteirar dos assuntos. Quero dizer que a promotoria, a minha, nesta área de defesa comunitária, está à inteira disposição, mas eu certamente chamarei os senhores também, todos os vereadores, e quando falo senhores, entendo senhores e senhoras aqui, tá? Pela língua portuguesa, basta o tratamento no masculino, que abrange homens e mulheres. Eu chamarei os senhores também para discutir alguns assuntos que eu entendo que possam ser relevantes para a comunidade e que possam favorecer a comunidade. Os senhores estão aqui, foram eleitos para isso, né? E os senhores têm a responsabilidade de valorizar cada voto de cada eleitor que aqui está, né? Então, eu os chamarei para algumas discussões, para alguns debates, para algumas conversas, darei a minha visão, e se eu não estiver errado, não estiver certo, eu peço que os senhores me mostrem que eu não estou certo e que há outro caminho melhor também, porque o Ministério Público não é dono da verdade, a Justiça não é dona da verdade, né? O tempo nos mostra qual é a verdade e o que é certo e o que é errado. Então, eu os convidarei para algumas reuniões, sempre no sentido, repito assim, de tentar compor esses problemas, tentar minimizar
todos esses problemas. E eu tenho a certeza que todos os senhores individualmente considerados estão imbuídos pessoalmente de fazer o melhor pela comunidade. Tenho absoluta certeza disso. Eu não acredito, sinceramente, que numa comunidade como essa, pequena, próspera, pujante, né, de pessoas trabalhadoras, que os senhores quiseram se eleger para não fazer o melhor para a comunidade. Eu não consigo compreender dessa maneira. Então, será um desafio para mim. Eu preciso também um pouquinho de tempo para conhecer um pouco melhor a comunidade. Vai ser um desafio para mim. Mas eu prometo aos senhores que eu buscarei conhecer essa cidade da melhor maneira possível. E tentarei buscar as melhores alternativas com os menores custos. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o Ministério Público insiste em algumas coisas que têm custo elevado e não resolve de nada. Por exemplo, construção de casas de passagem em todas mega infraestruturas. Não é o caso daqui de Farroupilha. Essa matéria nem é minha, mas em várias cidades do interior, o Ministério Público insiste, tem que ter casa de passagem, aí tem que ter monitor, professor, psicólogo, terapeuta, não sei o quê. Quantos abrigados tem? 2. 15 profissionais pagos com os cofres públicos para atender, às vezes, 2, 3 adolescentes. É contraproducente, senhores, isso é botar dinheiro fora. Então, nesse sentido, talvez os meus longos anos de experiência, essas mais de 3 décadas, me trouxeram algum conhecimento. Então, eu vejo assim, que nós eu não posso deixar de cobrar algumas coisas, mas nós podemos tentar achar os melhores caminhos para resolver os problemas. E, nesse sentido, eu quero que os senhores contem com o meu trabalho, com a minha parceria. O que eu puder fazer, repito, da melhor maneira e da maneira mais econômica aos cofres públicos. Eu tenho que começar que a máquina pública é uma grande empresa, né? Não tem como uma máquina, poder público, se sustentar se a saída é maior que a entrada. Não tem como, é impossível, vai falir. Então, eu repito, eu trabalho com os pés no chão, sempre olhando para o todo e tentando descobrir os melhores caminhos. E, para isso, eu conto com todos os senhores. A minha ideia é contar com os senhores para que a gente, num debate aberto, público, franco, possa achar os melhores caminhos aqui para a comunidade. Era isso que eu gostaria de dizer a todos os senhores. E é um prazer imenso estar aqui em Farroupilha, viu? Um prazer imenso. Obrigado. Nosso promotor de justiça, doutor Stefano Lobato Kaltbach. É aí sim que pronuncia, né? Então, estou falando certinho. Agradeço a sua vinda, a sua explanação. Também parabenizo a cada vereador que, com seus questionamentos, contribuíram, né, para esclarecer diversos fatores importantes referente à sua linha, né, e pensamento de atuação. Então, muito obrigado pela sua vinda, também pela sua apresentação, e esta casa, tenho certeza que cada vereador aqui também se coloca à disposição para contribuir, encontrarmos em conjunto caminhos para melhorarmos a vida da nossa população. Então, mas muito obrigado mesmo pelas suas explanações. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.